Eles começam com fogo nos olhos, com promessas feitas no silêncio da madrugada. Juram que dessa vez será diferente, que agora vai, que dessa vez eles não vão parar. Mas semanas depois, o fogo vira cinzas. Os planos murcham, o mesmo ciclo, os mesmos arrependimentos. Porque a maioria fracassa, porque a maioria vive no território da intenção. Mas sucesso só vive no território da execução. E esse território é hostil, é duro, é frio. Não há mapas, só decisões. Decisões diárias de levantar quando o corpo dói, de continuar quando ninguém assiste, de seguir mesmo quando nada parece funcionar. A maioria quer resultado, mas recua ao primeiro desconforto. Eles querem liberdade, mas fogem da disciplina. Querem ser gigantes, mas andam com medo. A maioria fracassa porque não entendeu uma simples verdade. A vida não te dá o que você deseja. Ela te dá o que você exige de si mesmo. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente, mas não qualquer desejo. Desejo com obsessão. Desejo que queima tão forte que te impede de dormir, que silencia distrações, que te transforma. Desejo sem compromisso é fumaça. Desejo com ação é fogo. A maioria fracassa porque trata seus sonhos como opção, como algo que seria legal ter, não como uma exigência vital. A elite, os poucos que vencem, não deixam espaço para o talvez. Eles cortam as rotas de fuga, queimam os barcos, não olham para trás. Thomas Edison falhou mais de 1000 vezes tentando inventar a lâmpada. Cada tentativa um fracasso? Não. Cada uma era um passo, uma pista, uma lição. A maioria teria parado na 10ª ou na 100ª. Mas Edison compreendia algo que a maioria nunca entenderá. Fracasso não é o oposto do sucesso. É o caminho. Até ele, a maioria fracassa porque desiste cedo demais. Desiste antes que o solo germine, antes que a maré vire, antes que o universo teste sua convicção. Eles confundem dificuldade com sinal de que não era para ser. Mas quem vence sabe que a dor não é punição, é lapidação. Você não é esculpido no conforto. Você é forjado no atrito entre quem você é e quem você quer se tornar. Eles fracassam porque buscam atalhos, mas sucesso real não tem curva fácil. Não existe hack para a excelência. O preço é pago em suor, foco, decisões difíceis e uma fé que não vacila quando tudo parece escuro. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, disse que seu maior ativo não era o dinheiro. Era a clareza de propósito. Clareza. Esse é o início de tudo. Sem ela, a mente vagueia. O tempo escorre. As prioridades se embaralham. A maioria fracassa porque vive sem direção. Eles andam em círculos, confundem movimento com progresso. Mas velocidade sem destino é desperdício. Você precisa saber o que quer com tanta precisão que possa sentir o gosto. Ver em sua mente, cheirar o ambiente, ouvir os sons da sua vitória antes de ela existir. Visualização não é fantasia. É ensaio do inevitável. Walt Disney viu a Disneylândia antes de existir. Steve Jobs viu o iPhone antes que o mundo soubesse o que era um smartphone. Eles não esperaram o mundo acreditar. Eles acreditaram até o mundo não ter escolha. A maioria fracassa porque quer ser convencida. Mas o vencedor não precisa de provas externas. Ele é sua própria convicção. A mente humana é uma usina de criação. Tudo o que você vê foi ideia de alguém. Tudo. Uma cadeira, um prédio, uma música, uma empresa, um império. Tudo nasceu de uma mente que ousou acreditar. A maioria fracassa porque não confia no poder criador que carrega. Eles duvidam mais do que sonham. Questionam mais do que agem. A dúvida paralisa. A fé movimenta. E não estou falando de fé religiosa. Estou falando da fé em si mesmo.
A certeza inabalável de que aconteça o que acontecer, você vai achar um caminho. A maioria fracassa porque quer resultados imediatos para saciar uma urgência emocional. Mas quem vence entende o valor do longo prazo, do invisível, do plantio. Eles não plantam hoje e desistem amanhã. Eles confiam no processo. Mesmo quando parece que nada está funcionando, continuam. Porque sabem que consistência constrói o que intensidade passageira jamais conseguirá. Ford disse: se você acredita que pode ou acredita que não pode, você está certo. A maioria fracassa porque alimenta crenças que os sabotam, crenças herdadas, crenças de escassez, de limitação, de que não é para mim, não nasci para isso, não tenho o dom. Mas não é dom, é decisão. A maioria fracassa porque espera permissão, espera apoio, espera coragem. Mas coragem nunca vem antes, coragem vem durante. É uma escolha no meio da tempestade, é agir com medo, é fazer mesmo tremendo. Quem espera estar pronto antes de agir nunca começa. E quem nunca começa, já e fracassou. A diferença entre um vencedor e alguém comum? O vencedor acorda todos os dias com a mesma pergunta: como posso me superar hoje? E ele responde com ação. Ele não busca motivação, ele busca missão, porque missão te move, mesmo quando você está exausto. Missão te empurra quando o resto do mundo diz pare. A maioria fracassa porque vive em piloto automático, presos em rotinas vazias, repetindo padrões herdados, se alimentando de distrações. Quando foi a última vez que você parou, de verdade, para pensar sobre onde sua vida está indo? Não apenas sonhar, mas planejar, traçar, agir. Quem quer mais da vida precisa exigir mais de si. Não dá para viver como todo mundo e esperar resultados extraordinários. Não dá para pensar pequeno e colher grande. Não dá para andar com os rasos e esperar profundidade. A maioria fracassa porque não protege sua mente. Vivem absorvendo lixo, negatividade, críticas. Comparam-se constantemente, mas sua mente é solo fértil. Tudo o que você planta, cresce. Plante dúvida, colherá insegurança. Plante grandeza, colherá destino. O segredo dos que vencem não é talento, não é sorte, é mentalidade, é visão, é coragem de continuar, mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sem aplausos. A maioria quer palco antes de merecer o microfone. Quer resultado antes de construir reputação. Mas o universo não respeita atalhos, ele respeita frequência. A maioria fracassa porque nunca entra em frequência com seus sonhos. Eles sintonizam no medo, na comparação, na pressa. Mas sucesso exige outra estação mental. Exige a frequência da convicção, do comprometimento absoluto. Aquela vibração interna que não aceita desculpas, que transforma cansaço em energia, que transforma obstáculos em matéria-prima. Veja qualquer pessoa que mudou o jogo. Elon Musk dormindo no chão da fábrica da Tesla. Oprah Winfrey sendo demitida por não servir para TV. Lincoln perdendo eleição atrás de eleição antes de se tornar presidente. Cada um deles escolheu um caminho onde a maioria teria virado as costas, porque a maioria quer garantias. Os grandes constroem garantias com suas próprias mãos. E você? Está esperando o quê? Que o mundo te valide, que o medo desapareça, que o momento certo chegue? O momento certo não existe. Existe o agora, onde a decisão acontece, onde o plano ganha carne, onde o futuro é moldado com suor. Quem fracassa espera que a vida lhe traga algo. Quem vence vai até onde a vida esconde o que é seu por direito. Mas não se engane, direito não é dado, é conquistado. Com resiliência, com um tipo de fé que desafia a lógica, com uma disciplina que não pede permissão para existir. A maioria fracassa porque vive com fome de motivação, mas aversão à disciplina. Só que a realidade é clara.
Você será escravo de uma das duas, ou da disciplina ou do arrependimento, e disciplina não é rigidez, não é punição, é liberdade organizada, é você ser dono de si, dono da sua rotina, dono da sua história, é acordar antes do mundo, não porque é moda, mas porque o silêncio da madrugada é onde nascem impérios. A maioria fracassa porque procrastina, e não por preguiça, por medo. Medo de falhar, medo de tentar e não ser bom o suficiente, medo de se destacar e ser julgado, medo de ser visto. Mas ouça isso, você não foi feito para caber, foi feito para expandir. A mediocridade é confortável, mas nunca satisfatória. É a cama quente que vira prisão. É o tá bom assim que mata o poderia ser lendário. Você não nasceu para ser metade, você não nasceu para ser resto. Você nasceu com uma potência dentro de si que está aí, sufocada, esperando um comando, esperando que você diga: chega, eu assumo o controle, eu mudo isso agora. Mas a mudança não começa no mundo exterior. Ela começa dentro, com a decisão de limpar o terreno, eliminar o que não serve, cortar distrações, romper com hábitos que te enterram. E isso dói. Porque mudar é enterrar versões suas que você cultivou por anos. Mas ou você muda, ou continua sendo cúmplice do seu próprio fracasso. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que têm talento, mas vivem apagadas? Quantas têm potencial, mas vivem reclamando? A verdade brutal é que potencial sem ação é desperdício. É como ter dinamite e nunca acender o pavio. O mundo não paga pelo que você poderia ser. Ele responde ao que você decide se tornar. E aí está outro motivo por que a maioria fracassa. Eles confundem desejo com decisão. Querem muito, mas decidem pouco. Sonham alto, mas agem raso. Dizem, vou mudar com a boca, mas não com as escolhas. E as escolhas são as que definem seu destino. Você quer saber o que alguém vai se tornar? Observe suas rotinas. Observe o que faz quando ninguém está vendo. Observe o que prioriza quando está cansado. Porque é aí que o verdadeiro eu aparece. A maioria fracassa porque quer se transformar sem se confrontar. Quer crescer sem quebrar velhas versões. Mas a ascensão exige renúncia. Renunciar ao velho eu não é fácil. Você vai se sentir sozinho, vai doer, vai parecer que está se desfazendo. Mas lembre-se disso, a lagarta não sabe que está virando borboleta. Ela só sente dor. E, mesmo assim, ela não volta atrás. Ela confia no processo de destruição, porque lá no fundo existe um instinto maior, o de voar. Você também nasceu para voar, mas precisa romper o casulo. Esse casulo de desculpas, de distrações, de vícios emocionais, de histórias que você conta para justificar por que ainda não está onde deveria. A maioria fracassa porque se prende ao passado. Repetem as dores, os erros, os traumas como se fossem identidade, mas sua dor não é quem você é. Ela é só um capítulo, não o livro inteiro. E você, só você, pode virar a página. Não espere que o mundo te salve. O mundo está ocupado demais lutando por si. Quem se salva é você, com sua coragem, com sua clareza, com sua constância e com a verdade de que ninguém te deve nada, mas você deve tudo a si mesmo. A maioria fracassa porque se sabota, porque não acredita, porque não investe em si, porque tem medo do próprio brilho. E então se escondem atrás de sarcasmo, distrações e desculpas elegantes. Mas no silêncio da noite, quando tudo cala, eles sabem que estão traindo a si mesmos. Você não precisa ser mais um. Não nasceu para isso. E o fato de estar ouvindo isso agora já é um sinal, um lembrete, um despertar. Não importa quantas vezes fracassou, não importa quem não acreditou. Não importa quantos erros cometeu, você ainda pode vencer, desde que escolha, desde que lute, desde que se reconstrua, porque fracasso não é cair,
Fracasso é se recusar a levantar. Fracasso não é não ter agora, é desistir de conquistar. Você não foi criado para desistir. Seu coração ainda bate, sua mente ainda pulsa, seu espírito ainda arde. Você está vivo. E isso é tudo o que precisa para recomeçar, de forma real, com fogo, com clareza, com disciplina, com propósito. Você quer saber como nunca ser um deles? Seja implacável na sua visão. A maioria fracassa porque muda de direção ao primeiro vento contrário. Eles confundem opinião com direção, crítica com condenação, tropeço com sinal de desistência. Mas o vencedor sabe, cada voz que te desacredita, cada porta que se fecha, cada erro que te envergonha, tudo isso pode se tornar fundação, matéria-prima, combustível. Você precisa parar de pedir permissão para sonhar grande. Pare de querer ser compreendido. As maiores ideias do mundo começaram sendo ridicularizadas. Edison foi chamado de lunático. Disney foi demitido por falta de imaginação. O fundador da FedEx tirou nota baixa na faculdade porque seu projeto não era viável. Todos eles tinham algo em comum, uma fé inabalável na sua visão, mesmo quando ninguém mais via. Você não pode liderar sua vida com os olhos dos outros. Você tem que ser o arquiteto do seu próprio destino. E isso exige algo que a maioria nunca desenvolve, clareza. A maioria fracassa porque vive sem direção. Acordam no piloto automático. Reagem ao mundo em vez de comandá-lo. Estão ocupados o tempo todo, mas vazios por dentro. Produzem, mas não progridem. Ganham dinheiro, mas perdem propósito. É o ciclo do sucesso falso, onde por fora parece tudo certo, mas por dentro há uma alma gritando. Você precisa de uma visão clara, uma imagem nítida de quem você quer ser, de onde quer chegar, de como quer que falem seu nome quando você se for, porque sem visão você não caminha. Você vaga, e quem vaga, cansa. Se você quer quebrar esse ciclo, comece por si. Feche os olhos agora e veja, com detalhes, o que deseja. Não o que os outros esperam, não o que parece seguro, não o que dá dinheiro. Veja aquilo que faz sua espinha arrepiar, aquilo que te faria viver de alma acesa, aquilo que te faria morrer com um sorriso de missão cumprida. Agora, abra os olhos e lute por isso com tudo o que você é, porque a maioria fracassa por falta de direção, mas os grandes fracassam muitas vezes e ainda assim continuam. Essa é a diferença. Não é talento, não é sorte, é persistência obstinada. É decidir que, enquanto houver um fio de esperança, haverá luta. Mas não basta clareza. Você precisa agir. A maioria estuda, lê, planeja, faz cursos, espera, mas nunca pula. Nunca entra na arena. Nunca coloca o coração na mesa. Esperam pela motivação perfeita. Mas motivação é frágil. Disciplina é rei. Disciplina é o que te leva a agir quando ninguém está te assistindo. É o que te faz continuar quando tudo parece parado. É o que constrói a ponte entre o que você deseja e o que você realiza. E aqui está a verdade. Ação cura medo. O que te assusta agora não é tão grande quanto a sua falta de movimento, porque cada passo que você dá, o medo encolhe. Cada decisão que você toma, o caos se organiza. Cada dia que você honra sua palavra, você se torna mais poderoso. A maioria fracassa porque espera se sentir pronto, mas ninguém está completamente pronto para o que nunca viveu. Você se torna pronto durante a caminhada. O caminho é que molda o guerreiro. E quando você começar a andar com consistência, algo mágico acontece. Você começa a respeitar a si mesmo. Porque respeito próprio não vem de autoajuda, vem de evidência, de prova, de ação. Quando você cumpre o que promete a si mesmo, você constrói confiança. E confiança é a base do impossível. A maioria fracassa porque nunca confia.
em si mesma. E nunca confia porque nunca age. E quando agem, não são constantes. Param no primeiro desafio. Ou fazem por uma semana e desistem. E é por isso que fracassam. Porque não entendem o poder da repetição. Repetição constrói excelência. Repetição transforma esforço em habilidade. Repetição forja lendas. Michael Jordan arremessava mais depois do treino do que durante. Kobe Bryant começava seus treinos às 4 da manhã. Steve Jobs era obcecado por cada mínimo detalhe. Nenhum deles estava brincando. A maioria está. Brinca de sucesso. Brinca de foco. Brinca de mudar. Mas o universo não responde a brincadeiras. Ele responde à intensidade, à seriedade, a alinhamento. Você precisa se tornar um com o seu propósito. Você precisa ser tão comprometido com sua evolução que ela se torna inevitável. E não importa quanto tempo demore, você segue. Não importa o quanto doa, você segue. Não importa quem saia do seu caminho, você segue. Essa é a mentalidade que separa os gigantes dos esquecidos. Mas tem mais. Você não pode apenas querer crescer, você precisa saber por que quer crescer. A maioria fracassa porque não tem um porquê forte, e sem um porquê ardente, tudo vira fardo. Mas quando o seu porquê queima como um fogo no peito, cada sacrifício vira honra, cada esforço vira ritual, cada dia difícil vira semente. O seu porquê tem que ser maior que o cansaço, maior que a dúvida, maior que a tentação de parar. E esse porquê, ele não vem de fora. Ele nasce da dor que você não quer mais sentir, da vida que você se recusa a aceitar, do legado que você quer deixar. Quando o seu porquê é forte, você se torna imparável. Não porque você tem todas as respostas, mas porque você decidiu que desistir não é mais uma opção no seu vocabulário. Você queimou os barcos, rompeu as pontes, quebrou a lógica dos fracos, e agora só existe uma direção, para frente. Mas há outro segredo, um que a maioria rejeita: gratidão. Sim, gratidão. Não como um clichê espiritual, mas como uma arma mental. Gratidão é o que transforma a escassez em potência, é o que te lembra do quanto você já superou. É o que faz você enxergar oportunidade onde outros só veem fardo. A maioria fracassa porque só enxerga o que falta. Mas o vencedor, ele vê o que tem e transforma o que tem no que precisa. Ele é grato por cada tropeço, porque aprendeu. Grato por cada não, porque ficou mais forte. Grato até pelas feridas, porque agora elas são armadura. Você não pode ser poderoso se vive como vítima. E a gratidão é o antídoto da vitimização. Ela te reposiciona no trono da sua própria mente. Ela te devolve o controle. Ela te lembra, você ainda está aqui, respirando, capaz, vivo. E com isso, tudo é possível. Mas mesmo com clareza, disciplina, propósito e gratidão, a jornada ainda vai te testar. Você será traído, ignorado, subestimado. Terá dias em que tudo vai parecer em vão. E é aí que entra o elemento que separa os mestres dos amadores: resiliência. A maioria não é resiliente. Eles acham que resiliência é força bruta, mas resiliência verdadeira é força emocional. É manter a mente limpa no caos, é manter o ritmo mesmo sangrando, é manter o caráter mesmo quando ninguém está olhando. Lincoln perdeu inúmeras eleições antes de se tornar presidente. Ford quebrou financeiramente 5 vezes antes de revolucionar o mundo. Oprah foi abusada, rejeitada, desacreditada e ainda assim se tornou símbolo de poder e influência. Eles não venceram porque tiveram sorte. Eles venceram porque tinham resiliência, e essa resiliência, ela vem da dor enfrentada, não da dor evitada. A maioria foge da dor, mas quem vence corre em direção a ela,
Porque sabe, cada dor enfrentada é um degrau. Cada noite escura é um treino. Cada cicatriz, um símbolo de que você suportou o que teria destruído o outro. Você quer ser alguém que nunca fracassa? Então abrace os testes, aceite os golpes, use cada queda como impulso, faça da dificuldade sua academia espiritual e nunca, jamais pare de aprender. A maioria fracassa porque para de evoluir. Acham que sabem o suficiente, que já chegaram, que agora é só manter. Mas o sucesso não é estático. O sucesso é um organismo vivo. Ou você o alimenta com novas ideias, novas estratégias, novas versões de si mesmo, ou ele morre. E mais, o mundo muda, o mercado muda, a tecnologia muda. Se você não muda com ele, você se torna irrelevante. Todo grande líder é um eterno estudante. Todo mestre é, antes de tudo, um aprendiz voraz. E cada vitória deve vir acompanhada de uma pergunta. Como posso ser melhor do que fui ontem? É esse espírito que te mantém vivo, forte, humilde e sempre crescendo. A maioria fracassa porque querem o topo, mas não querem escalar. Querem a glória, mas rejeitam o processo. Querem os frutos, mas não querem sujar as mãos no plantio. Você nunca será um deles. Se você se comprometer com a disciplina, se você viver com clareza, se você agir com consistência, se você desenvolver resiliência, se você aprender com humildade e, acima de tudo, se você viver com um propósito maior do que si mesmo, porque a vida é curta e quando chegar o dia em que seu nome for apenas uma lembrança, o que você quer que ele signifique? Alguém que tentou e parou? Ou alguém que se recusou a se tornar mais um? Seja aquele que decidiu que nunca seria parte da estatística, seja aquele que quebrou o ciclo de mediocridade, seja aquele que escolheu escrever a própria história, com sangue, suor, alma e honra. A maioria fracassa, mas você não é a maioria. Você não é mais o mesmo e nunca mais será, porque algo dentro de você despertou. Um fogo que não vai se apagar, uma verdade que não pode mais ser ignorada. Você nasceu para vencer, mas não um vencer superficial, de likes, de fama, de vaidade. Falo de um vencer profundo, um vencer que começa por dentro, um vencer silencioso, no escuro, nas batalhas que ninguém vê, um vencer que transforma sua mente em muralha, seu coração em bússola, sua alma em arma. Você não vai vencer por sorte, você vai vencer porque escolheu dominar a si mesmo. E quem domina a si mesmo, conquista tudo. Você será testado, vai duvidar de si, vai pensar em parar. Mas nesses momentos, lembre-se do que está sendo construído em você. Lembre-se de que o universo só lapida os que têm valor. E que a pressão que você sente é a prova de que há diamante aí dentro. A maioria vai te chamar de louco, de obsessivo, de exagerado, mas deixe-os falar, porque são os exagerados que mudam o mundo, são os inconformados que constroem o impossível, são os famintos que criam um novo futuro, não só para si, mas para todos à sua volta. Você não foi chamado para sobreviver, você foi chamado para inspirar, para ser referência, para ser aquele que ergue o próprio império, não só com força, mas com um propósito, não só com talento, mas com fé, não só com conhecimento, mas com ação diária, deliberada, feroz. E acredite, mesmo que pareça solitário, mesmo que o caminho doa, mesmo que ninguém entenda, o universo está assistindo, e ele recompensa os fiéis, os determinados, os que seguem mesmo quando nada parece funcionar, porque o sucesso real não acontece de repente, ele é cultivado, dia após dia, pensamento após pensamento, escolha após escolha. Você está plantando agora a vida que ainda vai colher. E cada ato de coragem, cada decisão firme, cada passo dado com propósito, está escrevendo o seu nome na eternidade. Então,
Levante-se. Não importa onde você esteja. Não importa o que disseram sobre você. Não importa quantas vezes você caiu. Se você estiver respirando, ainda há chance. Se você estiver ouvindo isso, é porque foi escolhido para mais. A maioria fracassa. Mas você vai vencer. Porque você decidiu que vai. E quando os anos passarem e olharem para trás tentando entender como você construiu tudo aquilo, eles vão dizer que foi talento, ou sorte, ou destino. Mas só você saberá a verdade. Foi fé, foi sacrifício, foi disciplina, foi o fogo interno que nunca se apagou. E é por isso que você não será esquecido. Porque quando a maioria desistiu, você continuou.